Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra Projeto Nacional O Dever da Esperança, de Ciro Gomes. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. É importante destacar que esse vídeo não será para um membro de seita, né? A ideia aqui é fazer uma análise justa, equânime e séria a respeito do livro do Ciro Gomes, apontar os seus defeitos, apontar suas virtudes, sem fazer nenhum tipo de lacração, né? A ideia é uma análise serena e tentar observar os aspectos positivos e negativos contidos na obra. O Ciro Gomes é um personagem político muito conhecido, né? Ele ocupou os mais variados postos na política brasileira, foi secretário estadual, foi prefeito, foi governador, foi ministro de Estado, foi candidato à presidência da República algumas vezes, por isso é um personagem bastante conhecido aqui no meio político brasileiro. E naturalmente quem está aqui no canal já deve ter assistido algumas palestras, algumas entrevistas do Ciro Gomes, e de fato ele é um personagem muito intelectualizado, muito preparado. Ele nesse deserto que é a política brasileira, ele é uma espécie de lufada de ar, né? Ele tem projeto, ele tem ideias, ele tem discernimento, ele tem clareza, ele sabe se expor, ele é estudado, né? Então, assim, quando você compara com outros políticos aqui do Brasil, ele é muito diferente, né? Ele é muito mais qualificado, ele aperta em vários calos, ele não tem vergonha de se posicionar, não tem medo de se posicionar, ele tem muitas ideias, sabe, é um personagem diferente e é um dos maiores nomes da política brasileira, sem dúvida nenhuma. Tem, é evidente, diversos problemas também, eventualmente tresloucado, é boquirroto, dá bom dia a cavalo, né? Fala demais, muitas vezes se perde, mas de todo modo a ideia aqui é fazer uma análise do livro e da aplicação das ideias contidas nele na política brasileira. É interessante começar apontando as melhores partes do livro, porque o Ciro Gomes ele faz aqui um excelente diagnóstico dos problemas que o Brasil enfrenta, o seu processo de desindustrialização, a ascensão do neoliberalismo e a progressiva desindustrialização que o Brasil sofreu, o crescimento econômico que ocorreu em algumas décadas e as causas do porquê ele não consegue se reproduzir depois da mudança da matriz econômica. Ou seja, é um processo de diagnóstico muito, muito interessante. Eu acho que essa é a melhor parte do livro do Ciro, ou seja, quando ele aponta os problemas, quando ele está observando como era em determinado momento histórico a economia brasileira e como ela passou a ser gerida depois e o resultado que isso proporcionou. E, naturalmente, quando ele observa esse problema, ele também já, mediante esse diagnóstico, ele já aponta uma solução. Então, assim, é de fato um projeto que ele aponta aqui, porque ele vê um problema e esse projeto é um projeto, vamos dizer assim, muito recorrente na centro-esquerda ou na esquerda mundial, mais bem dizendo, né? Porque a esquerda, ela é mais ou menos isso. A esquerda é reformista e os marxistas, né, e os comunistas, os anarquistas, eles são revolucionários. Então, assim, o livro do Ciro Gomes, ele está enquadrado bem naquilo que seria a esquerda clássica, que é uma esquerda reformista, de caráter ora keynesiano, social-democrata, que pretende, né, erigir um estado de bem-estar social, etc. Então é um livro, vamos dizer assim, para a tentativa de se aplicar aquelas medidas políticas que resultaram no welfare state, né, no estado de bem-estar social nos países centrais do capitalismo depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente ali entre os anos de 1945 até a crise do petróleo em meados da década de 70. Então, no projeto do Ciro Gomes, ele tem um início, tem um meio, tem um fim. Isso é muito interessante porque, eventualmente, um político vai dizer uma ideia X, eu quero que todas as mães possam colocar seus filhos nas creches. Sim, mas como? De que forma? Qual é o método? Como você vai fazer isso? Vai tirar dinheiro de onde? O Ciro tem a preocupação de dizer exatamente o que ele vai fazer, qual é a ideia dele, de onde ele vai tirar recursos, qual é a mudança tributária que ele pretende fazer, qual é a mudança da política industrial, qual é a mudança na educação, na saúde, na cultura. Ou seja, ele tem uma visão de totalidade, né, daquilo que ele almeja realizar no país. Ele tem um projeto nacional de desenvolvimento, como o seu próprio nome aponta. É um projeto, reitero, que tem início, meio e fim. Acho que isso qualifica o debate. Naturalmente, seu projeto ele tem várias vertentes, né? Então tem a parte da política industrial, que é o foco do livro, né? Mas ele também trata do tema tributário, ele trata do tema da saúde, trata do tema da educação, trata do tema da cultura, etc. Então, alguns tópicos ele especifica mais, ele parece também ser mais qualificado para avançar sobre eles. Por exemplo, na educação ele fala de maneira um pouco mais difusa, um pouco mais distante, no campo da cultura a mesma coisa, ou seja, o livro tem vários projetos, mas há alguns nos quais, vamos dizer assim, parece que são mais relevantes para ele, ou são temas que ele domina mais, por assim dizer. E se o livro tem essas virtudes, e não são poucas, é um bom livro, reitero, né? Inclusive eu deixarei
os trechos selecionados dele aqui embaixo, mas ele também tem problemas e nós vamos deslindá-los aqui de maneira um pouquinho mais específica. Na página 264, lá no final do livro, o Ciro Gomes ele agradece ao professor Roberto Mangabeira Unger por ter escrito o prefácio desse livro aqui. E ele vai agradecer o Mangabeira Unger pelo, abre aspas, seu amor inexcedível ao Brasil. Bem, ler esse tipo de coisa é um pouquinho dolorido, né, quando se conhece a figura do Roberto Mangabeira Unger, que não só é aquele brasileiro que viveu alguns anos nos Estados Unidos, alguns anos aqui, mas não consegue se desvencilhar do sotaque, né, norte-americano, ele parece um estrangeiro falando, mas além disso, o senhor Roberto Mangabeira Unger, ele era ministro de Estado aqui do Brasil, ministro de Estado do governo Lula, e ele foi chamado a retornar a dar aulas em Harvard, e ele largou o Ministério do Brasil, largou o ministério desse país, pelo quem ele tem esse suposto amor inexcedível, para dar aula em uma universidade estrangeira. Realmente, assim, é um tanto dolorido escutar esse tipo de coisa, né? Um sujeito que larga um ministério no Brasil, deixa de ser ministro de Estado, para dar aula em uma instituição estrangeira. Mas antes, fosse só esse o problema com Mangabeira Unger, que, aliás, né, ele havia acusado o governo Lula de ser o governo mais corrupto da história. E aí, quando foi ser convidado para ser ministro, ele aceitou de pronto. Então, esse tipo de personagem fluido, né, vamos dizer assim, vamos utilizar um eufemismo aqui, ele cansa na política. Né? Ele é, de fato, esse tipo de incoerência, de inconsistência, ele tem um quê de moral, vamos dizer assim, inexcedível. E logo aqui no início do prefácio, assinado pelo Mangabeira Unger, entre as páginas 13 e 14, ele afirma o seguinte: é comum, mesmo entre os líderes políticos mais talentosos, imaginar que, uma vez no poder, só precisam se preocupar em construir alianças e superar os interesses contrariados. Supõe ser claro o caminho. As ideias necessárias para defini-lo em pormenor aparecerão na hora, quando forem necessárias, providenciadas por técnicos prestativos e intelectuais obsequiosos. Os esquerdistas, em particular, costumam fingir esconder, por razões táticas, um plano que não tem. Bem, é um pouco constrangedor, né, escutar esse tipo de coisa de um personagem intelectualizado, porque não é por falta de plano que os esquerdistas não conseguem aplicá-lo, é por falta de meios para fazê-lo. Essa é a média, né? Por exemplo, se você pretende fazer uma reforma tributária no Brasil de caráter progressivo, de caráter de esquerda, naturalmente ela não vai ser, não haverá só um tipo de reforma possível, haverá mil e uma opções. A questão é, quais são os meios, né, qual é a correlação de forças necessária para aplicar esse tipo de reforma? Então o Ciro Gomes defende uma, mas isso não implica dizer que os outros atores políticos não tenham outras. E essa fala aqui do Mangabeira Unger é como assim, ele tem um projeto e os outros não, né? Ele tem um plano e os outros não. Isso é infantil, né? Isso é desconectado do mundo real. E ele, que foi ministro de Assuntos Estratégicos do Brasil, que tinha a ideia justamente de formular políticas públicas, novas ideias, estabelecer dentro do Estado brasileiro novos parâmetros aos quais o Estado, né, muito mais que o governo, deveria prosseguir, chega a ser canhestro ele afirmar esse tipo de coisa. E aqui na página 20, o Mangabeira Unger vai seguir aqui com seus impropérios que são realmente constrangedores. A proposta de Ciro busca, ele errou aqui, né? Fazer uma aliança social majoritária capaz de ganhar o poder e sustentar um novo projeto nacional de desenvolvimento. Por isso mesmo, não se pode cingir a esquerdismo estreito e convencional rejeitado pela maioria da nação. É impressionante como alguém consegue escrever tantos erros, né, em um parágrafo tão curto, né? Realmente é preciso ser professor de Harvard para ter esse tipo de proeza, né? Nesse livro aqui, o próprio Ciro Gomes destacou que mais de 70% dos brasileiros, né, citou uma pesquisa do Datafolha, eles querem uma espécie de estado de bem-estar social, eles querem políticas públicas que promovam a eles educação, saúde, cultura, segurança, etc. Ou seja, eles querem, né, um estado empoderado, um estado forte, um estado ativo. E quando Mangabeira Unger se refere aqui a um esquerdismo estreito e convencional, ele está querendo dizer o quê? Ora, o que o Ciro Gomes aplica aqui nesse livro é justamente o que muitos vão alcunhar de um esquerdismo estreito e convencional. Até porque essa ideia que ele vem aplicar aqui ao longo do livro é uma ideia que se refere ao estado de bem-estar social que já data de quase 100 anos. Né? Ele começou a ser aplicado lá no meio da década de 40 na Europa. Então, assim, ele tem um caráter por si estreito, porque ele não é um caráter revolucionário. Então, ele é um caráter reformista, sendo assim um caráter estreito. Ou seja, de maneira um tanto quanto estulta, o Roberto Mangabeira Unger está atacando as ideias contidas aqui nesse livro.
Não faz sentido nenhum. E é impressionante que esse tipo de ratazana tenha passado sem que os editores e o próprio Ciro Gomes tenham percebido. Na verdade, ele está atacando o livro e não defendendo, como alguns podem ter entendido. No finalzinho já do prefácio, o Mangabeira Unger volta a atacar. Abre aspas. O marxismo quis descrever o capitalismo como sistema indivisível. Dessa concepção resulta a ideia binária da política, ou substituição revolucionária de um sistema por outro, ou reformismo destinado a suavizar o que desistiu de refazer. Como a alternativa revolucionária não se apresenta no mundo real, sua invocação fantasiosa dá pretexto para o inverso, conformar-se com a humanização do inevitável. Esse tipo de escrito aqui, ele chega ao nível da impostura intelectual, né? Realmente é constrangedor. Primeiro que essa análise marxista de sistema indivisível, de ideia binária da política, realmente esse marxismo existe só dentro da cabeça do Mangabeira Unger, né? Porque o marxismo no mundo real, ele é dialético. Eu não vou tentar explicar ele aqui o que isso significa, porque se algum dia ele teve algum contato com o pensamento dialético, ele não aprendeu nada do que aquilo queria dizer. Aliás, a gente entende como existe uma Tabata Amaral na vida política brasileira, né? Diga-se de passagem, trazida por Ciro Gomes, né? Esse cavalo de Troia que o Ciro Gomes trouxe para a política brasileira. Porque se é esse tipo de aluno e é esse tipo de professor que se tem em Harvard, a gente tem que ter talvez outra avaliação sobre aquela universidade, né? Mas o mais curioso aqui é essa parte final do parágrafo que eu citei, né? Quando ele fala que já que a alternativa revolucionária não está posta, a sua invocação fantasiosa dá pretexto ao inverso, ou seja, conformar-se com a humanização do inevitável. Ou seja, é a tentativa reformista de amenizar as mazelas do capitalismo, seguindo mais ou menos aquele Tina, né, o There is no alternative. Então, se não tem alternativa ao capitalismo, vamos tentar mais ou menos amenizá-lo. Ora, o que o Mangabeira Unger está fazendo aqui é justamente a crítica à ideia exposta em todo esse livro. Porque é justamente aqui o que o Ciro Gomes está fazendo, a humanização do inevitável. Ele está tentando amenizar as consequências do regime capitalista. Ora, não faz sentido nenhum esse prefácio nesse livro. Porque ele está, na verdade, atacando. Ele é infenso à ideia do livro todo. Né? É impressionante que tantos leitores, o próprio Ciro Gomes e a editora tenham deixado passar esse tipo de incoerência. É absurdo que, aliás, eu fico imaginando a deficiência intelectual da pessoa que leu esse prefácio aqui e não percebeu que ele é completamente antagônico à ideia do livro. Chega a ser constrangedor, é ridículo. É um dos piores prefácios que eu já li na minha vida, posto que antagônico ao escrito do livro. E assim, dá vontade de chorar, né? Porque o Mangabeira Unger, junto com Leonardo Boff e Michel Louis, são os 3 maiores intelectuais brasileiros vivos, né? Os mais conhecidos internacionalmente. Mas, devo dizê-lo, né? O Leonardo Boff e o Michel Louis, eles são grandes intelectuais. Então, passada essa lombada que foi esse prefácio, né, a gente pode comentar alguns problemas naquilo que o próprio Ciro Gomes escreveu. O primeiro, assim, é que não existe, vamos dizer assim, muita diferença em relação àquilo que ele fala em suas palestras. Aquelas pessoas que acompanham o Ciro Gomes, como eu acompanho, e que já tem talvez até na sua mente memorizadas aquelas expressões até um pouco caricaturais, um pouco cômicas, né? Tais como, abre aspas, o povo não compra dólar, mas pão é trigo e trigo é dólar. Repare bem, espera lá um pouquinho. De acordo com as melhores práticas internacionais, só no Brasil e na Estônia, dentre outras tantas expressões, né, que recorrentemente ele utiliza, que a gente até se acostuma, né? Então, assim, no livro eu esperava um pouco mais de aprofundamento, né, em relação àquilo que ele já fala em suas palestras, né? Então, assim, a gente pode contrapor o seguinte, que nas palestras ele é relativamente qualificado, ele é dissonante da média da política brasileira, até bem dissonante, para falar a verdade, porque as falas dele têm uma qualificação maior, porém, quando elas foram ao livro, basicamente elas foram apenas transcritas. É basicamente aquilo tudo que ele fala nas palestras que veio aqui para o livro sem tirar nem pôr, assim. Portanto, não há muita novidade. E há, claro, elementos muito, muito incoerentes em relação àquilo que ele escreve e àquilo que ele pratica. Por exemplo, na página 31. Estou determinado a continuar no meu esforço de campanha para pararmos de tratar a política como algo superficial, fazendo dela um jogo de afetos pessoais, mitos vazios, performances midiáticas, barulho odiento, slogans, bandeiras, jargões ou culto a personalidades. Bem, quando o Ciro Gomes faz uma propaganda eleitoral em que ele está com uma Bíblia na mão e a Constituição na outra, dizendo que não há antagonismo entre esses 2 livros, ele está sendo fiel às suas próprias palavras? Ele está sendo coerente com aquilo que ele escreveu aqui? O que você acha? Outro aspecto aqui, muito incoerente aqui do livro é que
a ideia do Ciro Gomes é politizar o debate, né? Recorrentemente ele afirma isso, tanto aqui no livro, nesse trecho aqui que eu citei, em várias entrevistas ele fala, então a ideia é politizar, tem que ter um projeto debatido. Porém, quando a gente põe uma lupa, ele vai saudar imensamente aqui a figura do Getúlio Vargas, é a grande figura aqui, né? A sombra que está presente aqui em todo o livro, mas ele despolitiza a figura do Getúlio Vargas. Essa é uma contradição patente, porque é preciso compreender o momento histórico que possibilitou a emersão de Getúlio Vargas ao poder. Ele era presidente do estado do Rio Grande do Sul, né, aquilo que hoje nós designamos como governador, e em 1929 ocorreu uma grave crise do capitalismo, uma das piores de toda a sua história, né, que foi o crash da Bolsa de Valores em Nova York. O Brasil era um país extremamente dependente do café, aliás, né, trágico para nós, da mesma maneira que hoje nós tínhamos uma matriz extremamente dependente de produtos primários, cujo principal era o café, reitero, e o preço desse produto nos mercados internacionais, como aliás vários outros produtos, eles desabaram por conta desse crash. Isso promoveu um impacto profundo na economia brasileira. E em 1930 ele ainda foi agravado por divergências políticas entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Vivia-se naquela época a República do Café com Leite, né? Ou seja, um presidente era mineiro, depois outro paulista, um mineiro, outro paulista. Entretanto, Washington Luiz, que era o presidente na época e era paulista, ele resolveu designar um outro paulista como seu sucessor, chamado Júlio Prestes. Esse Júlio Prestes, ele tinha uma solução para o problema do café. Era laranja. Então, ao invés de tentar mecanizar o país, ao invés de tentar trazer para cá parques industriais, ao invés de continuar dependente de exportação de commodities, né, de produtos primários, ao invés de tentar aumentar aqui a complexidade da economia brasileira, não. Ele queria que a laranja se espraiasse pelo campo brasileiro e o país continuasse sendo esse país atrasado, agrário, né, sem desenvolvimento tecnológico algum. Essas divergências políticas entre São Paulo e Minas, os outros estados da federação não eram representados. A burguesia industrial nascente, mas já com certa potência, não se sentia representada. E a pressão das massas populares, né, que já havia tido muitas greves no Brasil, havia o Partido Comunista relativamente forte na época, o tenentismo, enfim, tudo isso se somando culminou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Entretanto, quando ele assume, ele não é um governo que não tem um projeto nacional de industrialização do país tão forte como o Ciro Gomes aponta aqui. Muito ao contrário, só para dar um exemplo, a compra e queima do café, né, como o café estava com preço muito baixo, o governo comprou e queimou para diminuir a superabundância que havia na época, né, que estava fazendo com que o preço ficasse muito baixo. E essa queima, né, que sacrificou as contas públicas, que sacrificou o país inteiro em benefício dos cafeicultores, ela já foi realizada no governo Getúlio. Né? Então ele continuava beneficiando esse estamento do agronegócio. Por outro lado, esse processo de industrialização que vai ocorrendo progressivamente nesse período histórico, ele também tem fatores exógenos, né? Fatores externos. Ele se dá especialmente por quê? Porque a Inglaterra, ela esteve envolvida de maneira dramática tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. E esse país, né, imperialista por excelência, né, foi o primeiro grande país imperialista do mundo ocidental, ele impedia que as nações periféricas do sistema capitalista desenvolvessem sua indústria. Porque queria, né, claro, a Inglaterra queria exportar os seus produtos industrializados e impedir que essas nações se desenvolvessem economicamente. Queria, sim, que elas continuassem exportando esses produtos primários sem qualificação a preço baixo e que eles exportassem esses produtos qualificados, né, mais industrializados, etc. Entretanto, o problema acontecido entre essas duas guerras fragilizou o poder da Inglaterra e permitiu a ascensão das indústrias nesses países periféricos. A Inglaterra deixa de ser aquele império onde o sol nunca se põe e vai perdendo potência relativa, né, ao longo da Primeira e depois ao término da Segunda Guerra Mundial. Ao término da Segunda Guerra Mundial, ela deixa de ser a grande nação imperialista por excelência, né? Ela perde esse posto para os Estados Unidos e fica em uma condição irreversível de subalternidade em relação ao país que foi por ela, vamos dizer assim, edificado. Algo que o Ciro Gomes acaba ignorando aqui, né? Ou seja, não é o desejo do Getúlio que vai determinar que o país se industrialize nesse tempo histórico. É uma série de fatores que vão contribuindo. E dentre outros mais, por exemplo, a criação da CSN se dá quando o Brasil resolve entrar a favor, né, dos aliados, a favor dos Estados Unidos e União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Né? Então a CSN é meio que dada pelo presidente norte-americano por conta desse apoio. E aí ela vai ter uma enorme repercussão, uma enorme influência no desenvolvimento do parque industrial brasileiro. Outro exemplo é a criação da Petrobras. Foi criada por Getúlio Vargas, mas através de uma imensa mobilização das massas, muitos atores políticos, escritores, né, muito famoso como Monteiro Lobato, deu um imenso apoio à criação da Petrobras, dentre outros, né, intelectuais, artistas, enfim, muita gente contribuindo, o povo na rua, contribuindo pela aquela mega campanha
que foi o petróleo é nosso, até que culminou na criação da Petrobras por Getúlio Vargas. Vamos lembrar que à época, né, os Estados Unidos eles exportavam petróleo, então eles também não queriam que nações periféricas desenvolvessem a sua indústria petrolífera. Então eles pressionavam enormemente esses países para que não criassem indústrias petrolíferas e tinham naturalmente seus asseclas, né, seus lacaios do império para defender os interesses norte-americanos aqui. E vamos citar aqui de maneira bem clara, né, como a Rede Globo. A Rede Globo sabotou e se posicionou contra a Petrobras ao longo de toda a sua existência. Né? E o que o Ciro Gomes fala aqui, por exemplo, a respeito da Globo, no seu livro? Ele só faz elogiá-la. É impressionante, né? Então, o Getúlio Vargas, ele até apoiou, né? Ele, vamos dizer assim, né? Ele deu vazão a essa demanda, né, do petróleo é nosso, mas ela não parte dele. É todo um processo que culmina no apoio dele, que por fim culmina na criação da Petrobras. Um outro aspecto, não menos importante, é que a burguesia industrial, que o Vargas pretensamente representou, vamos dizer assim, ela esteve com ele e tal, mas veja bem que ela o abandonou em certo momento. Ao término da Segunda Guerra Mundial é quando também termina o governo Vargas, né, quando ele é deposto do poder. Veja bem que essa burguesia industrial não estava com ele. E quando ele retorna ao poder pelo voto popular, na década de 50, no início da década de 50, ele já não tem apoio basicamente nenhum dessa burguesia. Aí sim, ele está de braços dados com o povo. Né? Aproveitando que havia vamos dizer assim, uma tendência à esquerda, né, também na política brasileira, é o auge do Partido Comunista Brasileiro, esse período histórico. Então, assim, ele vai de braços dados muito mais com o povo e tem um governo muito mais à esquerda do que o primeiro. O primeiro governo e a ditadura do Estado Novo, é bom lembrar, ele era composto de uma trilogia trágica, né? Como bem aponta o Jorge Amado na biografia do Luiz Carlos Prestes. Né? O Getúlio Vargas se apoiava em Vicente Hall, né, o representante do latifúndio, em Filinto Miller, né, um torturador bárbaro, né, que era o representante do imperialismo, e em Plínio Salgado, né, que era o grande representante do fascismo aqui no Brasil. E o Ciro também, assim, ele não deslinda o próprio fim do Getúlio Vargas, né? A pressão devido a atores internacionais que vão encontrar, reitero, seus lacaios aqui, que vamos dizer, pressionar pela queda desses líderes populares, né? Ou seja, o fim do Getúlio não foi bom. Getúlio acabou tendo que se matar, né? E se matou, inclusive, por quê? Porque não teve apoio da burguesia industrial, a qual o Ciro supõe que ele representa e a qual o próprio Ciro também quer ser o representante. Ademais, o Ciro, vamos dizer assim, ele faz algumas críticas tanto quanto infantis, dizendo o seguinte: olha, os liberais, né, os neoliberais e os marxistas, eles acabam, vamos dizer assim, tendo uma análise em relação ao governo Getúlio Vargas que é muito injusta. Ele, que é um dos maiores heróis do Brasil, ele é tratado de maneira extremamente infeliz por esses atores. Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo, aliás, todos os livros que eu citar aqui, eu deixarei os trechos selecionados aqui embaixo, mas para citar um, tá? O livro Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, um grande intelectual que não era marxista, e olha as críticas que ele faz ao governo Getúlio Vargas. Ele dizia que era um governo que não tinha projeto nenhum, era um governo que não tinha razão de ser. Isso oriundo de um dos maiores intelectuais da história brasileira. Então, assim, e não era um neoliberal, não era um cara da direita e também não era marxista. Então, essa análise do livro, ela despolitiza a questão. Havia muitos outros atores refletindo de maneira muito diferente da que o Ciro aponta. E assim, é interessante porque a profundidade das mudanças que o Ciro quer fazer, né, que ele aponta aqui nesse livro e nas suas falas também, ela é enorme, né? E o Ciro, ele é, vamos dizer assim, uma espécie de proto-representante da burguesia industrial, né? O que ele quer aqui é que o Brasil se reindustrialize, que volte a ser uma potência econômica, que consiga, nas suas falas, né, o complexo industrial do petróleo, o complexo industrial da farmácia, o complexo industrial do agronegócio. Ele tem essa ideia muito formada na sua mente. Porém, ele não encontra lastro nos representantes da burguesia industrial. A fala dele não encanta esse grupo. Olha só como é que são as coisas. Parece que esse grupo político sequer tem vez, voz e voto. Né? Parece que eles não são atores poderosos. Parece que precisa ele, né, fazer essa defesa. Né? Parece que precisa esses atores soltos aqui. Existem alguns canais aqui, né, que vão defender a Revolução Industrial Brasileira. Pô, essas personalidades, elas não conseguem se defender. Não tem dinheiro, não tem influência política, midiática, jurídica, não. E mais, assim, a coisa tem um ar tão dantesco, né, que o Ciro vai apresentar o seu projeto, que tem, vamos dizer, um foco na indústria. Ele vai na CNI, onde tem um monte de industriais, e o que acontece lá? Ele é vaiado. Até lá, nós não vamos mudar nada. Nós vamos fazer um debate de 6 meses. Pois é, vai ser assim mesmo. Pois é, vai ser assim mesmo. Se quiserem um presidente fraco, escolham um desses que conversam fiado aqui para vocês. E o Bolsonaro, quando vai nessa mesma CNI, tanto antes quanto depois de ser presidente, mesmo depois de ter exercido um verdadeiro genocídio
aqui no Brasil por conta das ações e omissões que ele tomou ao longo da pandemia. E o que acontece? O Bolsonaro é aplaudido de pé. Na Confederação Nacional da Indústria, Bolsonaro foi homenageado. A CNI apresentou pesquisa que indica que para 60% dos empresários, o governo é bom ou ótimo. Então percebe que a base, qual é a base social que o Ciro vai se apoiar para implementar as medidas que ele pleiteia aqui nesse livro? Quem vai apoiá-lo? Quem vai sustentar essas mudanças? A burguesia industrial que ele gostaria de se apoiar, talvez lá, rememorando aqueles antigos nomes, o Antônio Mínio de Moraes, o José Alencar, etc., ela não existe mais. E assim, você pode até imaginar, então por que a burguesia industrial que o próprio Ciro apoia dá as costas para ele? Olha, o próprio Ciro aponta que isso é intoxicação ideológica, né? E a gente não pode negar essa possibilidade. De fato, né? É possível mesmo. O Theodor Adorno, no livro Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, ele vai mostrar, né, que a propaganda massiva dos sistemas fascistas, elas conseguem engendrar sistemas delirantes, né? Fazendo com que as pessoas se antagonizem a seus próprios interesses diretos, né? Isso, claro, pode acontecer com o capital também. E já aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. Mas, enfim, se não tem esse apoio em classes sociais para implementar essas mudanças, ele vai fazê-las como? Outro equívoco que o Ciro comete é que ele dissocia demais o capital industrial do capital especulativo. Né? No livro 2 do Capital do Marx, ele já aponta que há uma tendência natural do capitalista industrial se transformar em um capitalista financeiro. É uma tendência intrínseca ao sistema capitalista. Isso não é oriundo só do neoliberalismo, não, isso já vem de longe. Então, hoje, muitas e muitas empresas ganham muito dinheiro no mercado especulativo. E bancos, por outro lado, bancos e fundos de investimento são sócios de empresa, são sócios do agronegócio. Percebe que a coisa se mistura, a coisa se mescla. Então, por exemplo, Itaú, Bradesco, eles são sócios das mais variadas empresas do agronegócio, têm participação acionária nas mais variadas indústrias. Então, essa fala dele parece que esses sistemas seriam muito mais estanques do que efetivamente são na prática. Então, por exemplo, os ganhos, né, desses atores como Itaú, Bradesco e outros bancos enfim, fundos de investimentos, rentistas, eles, claro, eminentemente são oriundos do spread bancário absurdo, da cobrança de várias taxas sobre os correntistas, dos juros escorchantes que cobram ora do governo, ora do capital privado, mas eles também têm lucro oriundo desses outros ramos que eles também são sócios, né? Eles espraiam seus investimentos. Então, por exemplo, é característico aí do sistema capitalista você imaginar que, digamos que um banco empreste o valor 100x para um empresário. Esse empresário aplica esse 100x, vamos dizer assim que ele teve lá um retorno de 115x e ele volta a esse banco com 105x, ou seja, ele conseguiu pagar a esse banco tudo que ele pegou, deu juro para esse banco teve, portanto, seu lucro, sua remuneração, e ele também teve, né, um retorno de 10x que vai possibilitar que ele incremente esse negócio, que ele vá de novo ao mercado financeiro e faça a roda da economia girar. Muito bem, essa é a teoria. A prática, a gente sabe que é um negócio totalmente diferente, né? Se você fosse pensar, digamos, esquematicamente, como eu falei, se, porventura, o governo força a queda da taxa de juros cobrada pelos bancos, isso implicaria dizer o quê? Que os capitalistas industriais, eles apoiariam essa medida. E foi exatamente isso que o governo Dilma fez. O governo Dilma, ele viu que havia alguns problemas no governo Lula, claro, o primeiro mandato do governo Dilma, ele viu que havia algumas pendências, então ele começa uma desvalorização da moeda, ele abaixa a taxa de juros, né, a taxa de juros oficial, a Selic, ele aumenta a quantidade de investimentos, ele força uma diminuição do spread bancário através dos bancos públicos, e aí você poderia dizer, olha, todas essas medidas são favoráveis à burguesia industrial. E o que aconteceu com a burguesia industrial? Apoiou a Dilma por conta disso? É até uma piada, né? E qual foi o futuro da Dilma no fim das contas? Né? Então, assim, essa ideia, né? E por que a burguesia não apoiou? Não apoiou porque ela está interconectada, né, nos seus interesses com o sistema financeiro também. Quando o agronegócio ele compra e vende seus produtos, ele vende, ele recebe as suas divisas e recebe em dólar. E com esse dólar, muitas vezes, ele já vai ser internalizado nos mais variados tipos de aplicações financeiras. Isso parece que o Ciro ignora. Ele sendo tão qualificado, tão inteligente, parece, sabe, pouco, né? Ele merecia um aprofundamento maior. E, eventualmente, ele vai dizer o seguinte, não, a gente precisa criar uma nova classe burguesa. Ó, meu cara, isso não é uma coisa tão fácil não, não é só dando um pouquinho de crédito que você vai conseguir isso não. A coisa é tão drástica, né, nesse conúbio entre capital financeiro e capital industrial, que eu vou dar um exemplo aqui capixaba. Existe aqui uma empresa, né, que se chamava antigamente Aracruz Celulose, que aliás era uma empresa estatal, né, veio a ser privatizada ali nos anos 90, e essa empresa sempre deu lucro, né, ela é uma empresa operacionalmente lucrativa. Mas os seus diretores financeiros aplicavam no mercado de derivativos, né, faziam uma série de jogatinas comerciais, uma série de jogatinas financeiras e
a empresa era lucrativa, mas ela turbinava os seus lucros com essas jogatinas. A questão é que, quando veio a crise de 2008, né, a crise lá do subprime nos Estados Unidos, esse mercado de derivativos ele afundou. E o que aconteceu? Olha o delírio que a gente vive no regime neoliberal. Uma empresa operacionalmente lucrativa, ela quebrou. A Aracruz Celulose quebrou. Eles tiveram que vender essa empresa lucrativa e hoje ela até mudou de nome, se chama Fibria. Ou seja, o neoliberalismo ele engendra esse tipo de delírio, né? Uma empresa lucrativa é capaz de quebrar. Entretanto, isso aqui é, vamos dizer assim, uma espécie de alerta para mostrar, para evidenciar que aquilo que o Ciro Gomes pleiteia não acontece muito no mundo real. Porque o capital industrial ele está entremeado com o capital rentista de maneira indissolúvel. Então, assim, quando ele quer representar esse capital industrial, me lembra até aquela frase do Garrincha, né? Faltou combinar com os russos, né? Ou seja, o Garrincha se referia na época a um técnico lá que disse, você vai sair a bola, você vai tocar para cá, esse vai tocar para tal jogador vai na linha de fundo, esse vai cruzar e esse aqui vai cabecear, esse aqui vai ficar na área, vai cabecear e vai ser gol. E aí o Garrincha, né? Mas e os jogadores do lado de lá não vão fazer nada não, né? Então ele cunhou a famosa frase, né? Você já combinou isso com os russos? E assim, faltou isso, né? O Ciro faltou combinar esse projeto nacional com a burguesia industrial, que não fala com ele, não dialoga com ele, na verdade dá as costas a ele. É interessante também porque essas mudanças neoliberais, oriundas ali do consenso de Washington, elas vêm num bojo mundial. E se antagonizar a elas, requer, vamos dizer assim, uma liderança política muito forte, que precisa ter uma base política muito forte. E a gente já deslindou aqui que essa base política não será oriunda da burguesia industrial. E qual vai ser a base política do Ciro? A turma boa? Né? O Ciro não tem um partido grande, estruturado no Brasil. Essa turma boa são pessoas, na média, muito esclarecidas, pessoas que compõem ali uma classe média universitária, são pessoas mais articuladas, pessoas que leem, mas elas não compõem um ator social forte, um ator social unificado, que mesmo, vamos pensar, mesmo o Ciro tendo ali 8, 7, 9, vamos dizer 10% dos votos aqui no Brasil, esses 10%, se eles estivessem unidos, se eles fossem uma base social mobilizada, eles já poderiam fazer um barulho, né? Dar ali no agente próprio, né? Eles já poderiam fazer uma bagunça por aí, já poderiam fazer mais mobilizações, poderiam estar mais com bloco na rua, poderiam estar tentando influenciar mais, mas como é um grupo social, vamos dizer assim, mais qualificado, ele muitas vezes é dissociado, né? São pessoas que têm pouca interlocução, a interlocução muito mais, sem uma base popular muito ativa. Ele está mais vinculado a essas bolhas universitárias do que qualquer outra coisa, né? Essa turma boa, em resumo, é isso, é uma classe média universitária. E só com esse grupo social você não consegue implementar as mudanças que o Ciro propõe. E na medida em que as alterações que ele propõe são muito duras, muito severas, e eu vou dizer, muito boas até, quando ele tentasse aplicá-las, ele sofreria um antagonismo, vamos dizer assim, brutal, né? É bom lembrar, né? O Fidel Castro, quando assumiu o poder em Cuba, ele não era socialista. Che Guevara, por exemplo, já era, mas o Fidel não. Mas ao tentar aplicar medidas de esquerda, medidas reformistas dentro de Cuba, ele gera um conflito, né, um antagonismo com relação às classes dominantes daquele país, o que, aliás, é muito normal em países da periferia do sistema capitalista, porque se houver algum tipo de efetivo benefício à classe trabalhadora de um país capitalista, vai ser para a classe trabalhadora dos países centrais do capitalismo, né? Os trabalhadores da Volkswagen aqui no Brasil, eles sustentam as benesses dos trabalhadores da Volkswagen na Alemanha. É assim que a banda toca. Então, se tiver algum tipo de benefício, vai ser lá, não aqui. Aqui, meu irmão, aqui é a terra para eles se esfolarem mesmo. Aqui é a terra para eles sangrarem mesmo. Aqui é a terra para eles sugarem o sangue dos trabalhadores mesmo. É isso. A periferia do capitalismo serve a isso. Serve aos países centrais. Então, quando o Fidel vai tentar implementar aquelas mudanças, ele não consegue. O Hugo Chávez, quando assumiu o poder, é a mesma coisa. Ele não era tão radical quando ele veio se tornar depois. Mas o quê? O antagonismo acabou jogando mais à esquerda. O próprio Brizola, ele era um líder que não era tão radical. Ele se torna radical ao tentar impor mudanças que, vamos dizer assim, seriam, na média, apenas a tentativa da aplicação de um estado de bem-estar social aqui no Brasil. É apenas isso. Ao tentar criar esse welfare state aqui no Brasil, o antagonismo com que o Brizola se bate faz com que ele se radicalize. Porém, a existência desse tipo de liderança depende também do contexto internacional. Aliás, vamos fazer aqui um paralelo, né? O Chávez dependia desse contexto internacional porque naquele momento histórico, os Estados Unidos estavam muito mais focados no Oriente Médio, depois dos ataques das Torres Gêmeas, do 11 de setembro, porque o Chávez ele não teria resistido. Muito provavelmente ele teria sido ou assassinado ou derrubado, né? Mas os Estados Unidos estavam mais focados, né, a despeito das múltiplas provocações que ele fazia, né, porque ele era danado, né? E
Então, vamos dizer assim, ele conseguiu se manter. O próprio Lula fez um governo muito mais tranquilo, por quê? Por causa do próprio Chaves. O Chaves era uma espécie de paraquedas, né? O Chaves era uma espécie de campo de força, né? De Wonderwall ali protegendo o Lula. Porque, com seu estilo bastante histriônico, ele atraía todos os olhares e todas as oposições, e o próprio Lula, ele era visto até por atores conservadores do mundo como assim, a esquerda racional, né? Então, mas era necessária uma esquerda radical para que esse aqui parecesse um cara mais comedido, mais temperado, mais, sabe, mais racionalizado para os grandes atores do capital. Então o Lula caminha em águas mais tranquilas políticas por causa do Chaves. O Chaves protege ele. Esse tipo de análise parece que escapa aqui do livro. Ele eventualmente toca nas categorias do imperialismo e tal, mas eu acho que não dá toda a relevância que ela precisaria ter. E aqui no finalzinho da página 215 ele afirma uma coisa interessante. Resumindo, a denúncia do imperialismo e a defesa de projeto nacional no mundo subdesenvolvido são, na verdade, muito simples de entender. Eu concordo, né? Difícil é fazer. E assim, ao longo do livro, ele vai fazendo várias e várias defesas, né? Bem abstratas em relação ao governo Vargas. E assim, é bom lembrar de certas coisas, né? O Ciro passou uma boa quantidade de anos no PSDB. Foi eleito, assim, aquele projeto político foi eleito quando ele era, inclusive, ministro de Estado ali, né, compondo o PSDB. E é bom lembrar de certas coisas, né? O último discurso do Fernando Henrique no Senado, né, o Fernando Henrique era senador e foi eleito presidente da República. Então, já eleito presidente, ele fez seu último discurso no Senado. E o que ele falou nesse discurso? Que a grande missão dele, a grande missão do governo dele era acabar com a era Vargas. Que ele via como um atraso, etc, etc. E esse era o grupo político do Ciro Gomes. Então, é evidente, né? Ele sai da centro-direita e vai para a centro-esquerda, muito bem, é reconhecer que ele, vamos dizer assim, andou para frente, né? Mas assim, ele vai acusar outros atores políticos de sabotarem o governo Vargas, inclusive o PT, mas não vai observar que se houve alguém que de fato se antagonizou de maneira peremptória com relação ao varguismo, era o próprio grupo político ao qual ele participava. É lógico que o PT também tinha muitas e muitas críticas em relação ao varguismo, né? Hoje até menos, né? Hoje eles até se aproximaram mais, né? Mas esse antagonismo peremptório era e é do PSDB, do qual o Ciro Gomes fez parte. E ele não adianta ele dizer assim, que mudou depois que assumiu o poder, não. Enquanto senador, assumindo a presidência da República, abertamente o Fernando Henrique admitia quais eram seus interesses, quais eram suas vontades. Esses são alguns temas que o Ciro não foi tão bem. Existem alguns temas que aí, vamos dizer, não é que ele não vai tão bem. É que alguns temas já chegam ao nível do delirante, né? Ao nível do ridículo, do patético. Quais sejam? Quando ele trata aqui no livro de globalismo, urnas eletrônicas e marxismo. Olha, se alguém quer aprender alguma coisa sobre esses três elementos aqui no livro do Ciro Gomes, essa pessoa está perdida. Né? Porque é ao nível do delírio mesmo, é ao nível da pessoa, sabe, sei lá, tomou um chá de cogumelo, uma coisa assim, que não tem vínculo nenhum com a realidade. Dar vazão à categoria de globalismo realmente é constrangedor. Questionar as urnas eletrônicas, nesse momento histórico que a gente vive, com o Jair Bolsonaro, obviamente, armando um golpe de Estado, que pode ser bem ou mal sucedido, mas ele está armando, e esse golpe se dará baseado no questionamento em relação às urnas eletrônicas, olha, de fato é ridículo. E por fim, aquilo que o Ciro Gomes fala aqui do marxismo não tem vínculo nenhum com o marxismo na realidade. É o marxismo que existe na cabeça dele. Realmente, assim, são infantis as análises do Ciro Gomes todas as vezes que ele toca aqui sobre o marxismo. Um outro tema que, vamos dizer assim, não é delirante, mas denota aqui uma infantilidade política quando ele vai tratar de recall. Ou seja, seria aquela oportunidade que os eleitores teriam para, no meio do mandato, né, no meio de um mandato de um presidente, por exemplo, você revogar aquele mandato, né? Ou seja, seria 4 anos, mas a gente não gostou, então, sei lá, com 2 anos a gente retira já esse personagem daí. Ora, Ciro Gomes, se for aprovada esse tipo de medida aqui no Brasil, é impossível que um governante de esquerda termine seu mandato. É impossível. O Ciro Gomes, ele está, vamos dizer, pleiteando aquilo que abortaria o seu próprio mandato. Ele jamais terminaria o seu mandato tendo um recall para poder tirá-lo de lá. Bastaria que a imprensa fizesse aquele carnaval midiático, explorando temas da corrupção, elevasse, desse um calor, agora vem um recall e pronto, caiu o cara. E assim, outro aspecto também é que o Ciro Gomes, quando ele se distancia da política e faz análise, vamos dizer assim, como Hegel, né, critica, né, como se a pessoa pudesse estar lá na Lua fazendo a crítica, vamos dizer assim, sem estar envolvido no processo na qual se analisa, ele é até melhor. Ou seja, quando ele tenta se distanciar, ele é melhor. Mas quando ele participa, né, quando ele é um ator político, e aí ele vai tentar se portar como bonzão, como fodão, sabe, como o cara, vamos dizer assim, e todos os outros são burros, são canalhas, aí a coisa se degrada. Realmente vai ao nível do lamentável.
favorável. Por exemplo, na página 142 ele afirma o seguinte, que depois de 13 anos de governos autorreferidos de esquerda, né, não se fez uma reforma tributária progressiva. Abre aspas. A promessa de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas e realizar uma reforma tributária para acabar com a regressividade do sistema brasileiro constava do programa do governo Lula em 2002, como a primeira das reformas a ser encarada pelo novo governo, ainda no primeiro ano de mandato, fecha aspas. Desnecessário dizer que nada foi feito até o último. Olha, eu tenho um problema grave de memória, né? Eu me lembro de coisas demais. Então, diferentemente do que o Ciro afirma aqui, foi no 4º mês de mandato, não foi no primeiro ano não, foi no 4º mês de mandato, dia 30 de abril de 2003, que o PT apresentou no Congresso a reforma tributária e a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tratando mais dos funcionários públicos e uma reforma tributária que tinha esse caráter de tributar mais progressivamente. E o Ciro, que vive alardeando, não, que nos primeiros 6 meses de mandato, né, é mais fácil para a gente conseguir a aprovação, a gente já vem com um projeto, a gente já vem com isso, com aquilo, ou seja, tudo que ele afirma que seria mais fácil fazer porque já tinha um projeto, veja bem que isso estava no plano de governo do PT, veja bem que ele é motivado com uma carga de mudança, veja bem que estava nos tais 6 meses que ele sempre afirma. E o PT apresentou o projeto e o que aconteceu? A correlação de forças do Congresso Nacional impediu que aquela reforma tributária progressiva acontecesse. E ele vincula ao PT a responsabilidade e não às forças reacionárias que impediram a realização da reforma. É de fato uma desonestidade intelectual patente, que a turma boa tapa os olhos. Né? Mas pra cima de mim não vai colar. Pra cima de mim não vai colar. Esse tipo de desonestidade intelectual daquele ator político que quer se parecer o sertão, né, e vai criticar todos ao redor, ela é muito infensa à realidade. O PT tentou aprovar uma reforma tributária progressiva ao longo de todo o seu mandato. Eu me lembro bem que vários anos depois desse momento aqui, não era já em 2003, não, vários anos depois, o PT chegou a tentar pegar um projeto do próprio Fernando Henrique, que ainda, aliás, era senador pelo PMDB nessa época, e apresentar esse projeto. Porque como os apresentados pelo próprio PT eles não tinham vazão, qual era a ideia do PT? Pegar um projeto do Fernando Henrique para constranger o PSDB a votar a favor. É evidente que isso não foi para frente também, porque o PSDB nunca teve coerência nenhuma. Né? Então, assim, ele vincular ao PT a não realização dessa reforma tributária, como aliás ele vincula ao PT tudo, né? É uma espécie de fetiche, né? É de fato no mínimo infantil. E aqui a gente já pode deslindar vamos dizer assim, a parte mais desfavorável que abraça, vamos dizer assim, o Ciro Gomes desde 2018 para cá. Eu já tratei esse tema aqui um pouquinho no vídeo sobre o livro Sintomas Mórbidos da Sabrina Fernandes, vou deixar os cards aqui, mas vou voltar aqui ao tema. O Ciro Gomes ele tem um projeto que ele é bastante, vamos dizer assim, duro, né? Que a burguesia, efetivamente, ela ia se opor com unhas e dentes. Né? Então, aplicá-lo não seria uma tarefa fácil. E em 2018 a gente vivia o seguinte cenário eleitoral. O candidato que estava em primeiro lugar nas pesquisas, com mais de 40% dos votos, isso não é voto válido não, tá? Mais de 40% dos votos nas pesquisas, quando ia para voto válido, quase batia ali os 50% no primeiro turno, era o Lula. E o Lula, ele sofreu uma prisão política, né? Isso já foi referendado até pela ONU. Né? Não vou voltar a esse tema aqui, até porque, nesse tempo histórico, o Ciro denunciava com muito vigor. Basta quem quiser recordar as falas dele nesse período. Né? Porque ele vai ali na biruta, né? Do lado radical para lá, do lado radical para cá. Então, assim, hoje é radical para atacar, né? Porque era radical para defender, vai migrando ali ao sabor do vento, né? Como se houvesse coerência na radicalidade quando vai para um lado ou para o outro. Né? Não é bem assim, mas tudo bem. É óbvio, né, que a prisão do Lula foi política. E o que aconteceu? Ele foi preso para não ser candidato à presidência, porque sabia que ele iria ganhar, iria mesmo. Dentro da cadeia, meus queridos, dentro da cadeia, encarcerado, o Lula liderava com folga a corrida à presidência. E é por conta dessa liderança que ele foi preso. Ao PT cabia fazer o quê? Abandonar sua maior liderança lá? Isso é um delírio, né? Isso é uma coisa abjeta. É evidente que não. Deveria-se politizar a prisão dele porque ele estava preso justamente por conta da política. Então, o que o PT pleiteou naquela época? Que o Lula fosse o candidato à presidência e o Ciro fosse a vice. Se caso não pudesse ser candidato, né, eles ainda estavam tentando, né, fazer essa briga política para que o STF tomasse outras decisões, mas enfim, acabou não dando certo. Mas o fato é, se o Lula não pudesse ser candidato, aí o Ciro iria para a cabeça de chapa, o Haddad seria o vice do Ciro. Essa não é uma proposta indecorosa, muito ao contrário, é uma proposta até lógica. É uma proposta que politizava a questão, que não abandonava o Lula e que cedia a cabeça de chapa caso ele não pudesse concorrer. Como eu disse, que as mudanças que o Ciro pretende implementar são muito duras, e ele vendo o antipetismo que graçava no judiciário, na mídia, os militares, TCU, agências regulatórias, Ministério Público, enfim, todo mundo contra o PT, eu entendo que ele não queria ter ficado acoplado a esse projeto.
Não vou dizer que é justo ou injusto, vamos dizer, é uma opção, tudo bem, eu compreendo. Mas daí você dizer que essa proposta é indecorosa, como ele afirma hoje, sendo que na época ele agradecia, eu não aceitei, mas eu fico feliz pela oferta. Então, assim, é uma coisa ridícula, né? Aliás, o Ciro ele vai muito, né? Vai com tudo para um lado, vai com tudo para o outro, né? Então, eu me lembro que nessa época tentou-se marcar uma reunião entre ele e o Lula para bater essas coisas. E aquela juíza Gabriela Hasch, né, enfim, ela proibiu. Talvez tivesse ocorrido essa reunião, né, talvez a história do Brasil fosse outra hoje, né, e a gente estivesse muito melhor do que a gente efetivamente está. E o Ciro acabou não aceitando essa oferta, e daí em diante, o Ciro, politicamente, ele foi só se perdendo. Né? Só se perdendo. Ele não compreendeu o que foi a vitória do Bolsonaro e o Ciro vinculou a sua derrota ao fato de não ter recebido apoio do PT. Bem, o Fernando Haddad, ele teve apenas 3 semanas de campanha efetivamente. E com essas 3 semanas, ele teve mais do que o dobro do número de votos do que o Ciro Gomes teve, sendo que o Ciro Gomes estava em campanha há 4 anos. Aí o Ciro vai e vincula a sua derrota ao Lula, a sua derrota ao PT. Ora, mas, sabe, o Ciro estava em campanha. A responsabilidade por não ter tido a votação tão alta não é de outra pessoa, senão dele mesmo. Ele que não conseguiu conquistar os eleitores. E há, assim, contradições, vamos dizer assim, iniludíveis. Por exemplo, o Ciro Gomes passou, com razão, criticando por anos e anos as alianças espúrias que o PT fez para governar. Muito bem, está correto, a crítica dele é correta. Aí, quando chega a campanha tanto de 2018 quanto a de agora de 2022, o que acontece? O Ciro Gomes tenta estabelecer as mesmas alianças, com os mesmos partidos. Ah, mas aquela figura ali, o Temer. Ah, não, aquela figura ali, o Eduardo Cunha. Mas olha as figuras que o Ciro estava trafegando. É Kassab, é Luciano Bivar. Qual a diferença entre eles e Michel Temer? Sabe? É preciso ser muito ciromínio para não observar esse tipo de incoerência. E o pior, né, vamos dizer assim, é um erro na ida e na volta, porque é um erro na ida, porque ele acusava o PT de fazer essas alianças espúrias, e ele tentou executá-las, as mesmas alianças, total incoerência, e o erro na volta porque sequer teve competência para conseguir fechá-las. Ou seja, errou nas duas vezes, errou nas duas pontas. Se ele ainda tivesse, desde o início, dizendo o seguinte, não, eu vou sozinho, e seja o que Deus quiser, eu vou aqui, sabe, um cavaleiro da triste figura, e vou, e se eu conseguir bem, se eu não conseguir, amém, né, não vou vender minha alma e tal, mas não foi isso. Ele simplesmente não conseguiu se viabilizar. E o pior, né, em 2018, o Alckmin ele recebeu o apoio do Centrão, né? Na verdade, quando esse Centrão negociou com o Ciro, já era para, vamos dizer assim, valorizar seu passe ante o Alckmin. Né? Então, ou seja, o Ciro ainda foi usado, né, no meio desse processo. Ele que se julga tão esperto, tão atilado, ele foi isso, um mero joguete na mão, no meio desse jogo aí de Centrão e PSDB. E é importante destacar que a campanha de 2018, ela, vamos dizer assim, mudou a forma como as campanhas acontecem no Brasil. Na verdade, esse momento histórico, né, que foi a eleição de 2018, ela mostrou que o tipo de campanha que ocorria até então, ela já não se aplica mais. Né? Então, por exemplo, antes era muito importante o tempo de campanha. Isso era um elemento decisivo, né? Tanto por causa da propaganda eleitoral, quanto especialmente por causa daquelas inserções que iam no meio da programação, né? Aquelas propagandas, no meio da propaganda passa uma inserção. E aquilo era muito importante em todas as outras eleições. Mas a partir de 2018 não foi. Por quê? Porque existem muitos serviços de streaming e porque existem outras formas de contato mais próximas, notoriamente as redes sociais, notoriamente o WhatsApp e mais ultimamente o Telegram. Mas na campanha de 2018 foi, vamos dizer assim, o bicho pegou, foi dentro do WhatsApp mesmo. Então, o que aconteceu? O Alckmin, ele tinha mais de 11 minutos diários de campanha, né, entre propaganda eleitoral e essas inserções. E o Bolsonaro tinha 18 segundos. E o que aconteceu? O Alckmin não teve nem 5% dos votos e o Bolsonaro, ele já teve uma votação no primeiro turno estrondosa. Claro que baseado em um monte de crimes, inclusive pelo WhatsApp, que o próprio WhatsApp percebeu, né, o próprio WhatsApp viu, o próprio WhatsApp identificou o crime que aconteceu dentro do seu programa. Né, só o TSE não viu, todo mundo viu. Apenas para dar uma informação, né, depois do protesto Ele Não, e nos 4 dias subsequentes, houve o disparo de 10 milhões de mensagens diárias pelo WhatsApp, com toda a sorte de, ora calúnia contra o PT, ora tratando o Bolsonaro como se fosse, sabe, um deus, como se fosse o sujeito que, na verdade, é o inverso do que ele é na prática. A coisa foi tão grave que apenas 4 Big Datas no mundo têm capacidade para enviar 10 milhões de mensagens via WhatsApp diariamente. Elas estão China, Rússia, Israel e Estados Unidos. Bem, muito provavelmente essas mensagens não vieram da China, não vieram da Rússia. Então, quem foi que mandou, fica aí apto, né, para quem estiver disposto a pesquisar. Então, no meio desse quadrante muito mais complexo, o Ciro Gomes vincula ao PT, que quis se aliar a ele, a responsabilidade do fato de ele não ter conseguido outras alianças e, por isso, não ter sido eleito. Bem, ele não foi eleito, não foi por causa de aliança, não foi a aliança que garantiu essa eleição e, mesmo que fosse, foi o próprio Ciro Gomes
quem não quis fazer aliança com o PT. Portanto, essa acusação ela não é só incoerente e errática, ela chega a ser o nível, ela é assim, alucinada, né? É uma coisa delirante. E esse tipo de erro, oriundo de um personagem inteligente, ele é muito mais decepcionante. Porque o Ciro Gomes não é um qualquer, ele é um sujeito atilado. Então como é que ele não consegue perceber, vamos dizer assim, o nível do erro que ele está cometendo de análise, né? A análise dele do que aconteceu na campanha de 2018 é uma análise delirante, é muito, mas muito ruim mesmo. E a partir dessa derrota de 2018, que o Ciro não conseguiu entender por que aconteceu, ele virou, sabe assim, um poço de mágoa e ressentimento contra o PT. É uma coisa assim, constrangedora. Se ele gostaria de evidenciar e de se antagonizar a quem foi responsável pela derrota dele em 2018, ele deveria se antagonizar a ele mesmo. Porque ninguém mais foi responsável do que ele próprio. E depois, né, da eleição de 2018, é uma pena, mas o Ciro se perdeu por completo. Eu posso afirmar isso com muita tranquilidade, porque eu votei no Ciro Gomes em 2018. Está lá no meu Facebook, até hoje ficou lá a figurinha lá, né, do Ciro, do apoio ao Ciro no primeiro turno. E hoje, infelizmente, né, assim, quando eu digo para alguém que eu votei no Ciro Gomes, quando eu digo, né, que li, sou lendo ou li um livro como dele aqui, passa a ser constrangedor, né? Olha como é que são as coisas. Hoje dizer que vota em Ciro Gomes, hoje dizer que leio um livro de Ciro Gomes é uma coisa constrangedora, é uma coisa que se envergonha entre seus pares. Eu acho que ele deveria repensar muito, mas muito mesmo o que ele anda fazendo. Porque ele se tornou um personagem infame. Até de sub-Hitler ele já chamou o Lula. Quer dizer, olha o nível, né? Ele está completamente perdido. E só mesmo sendo fanático a favor dele para não observar isso. E junto com o seu marqueteiro, né, o personagem, né, vamos dizer assim, que você tem que ter muita generosidade, né, para avaliar como os cirominos avaliam, né, vamos dizer assim, vamos manter assim, né, dentro desses limites. Então, o Ciro Gomes junto com esse marqueteiro, João Santana, eles estabeleceram a seguinte estratégia. Bom, vamos adotar um discurso antipetista, fanático, virulento, boquirroto, caluniador, para tentar pegar os eleitores arrependidos do Bolsonaro para o meu campo. Então, assim, quem se arrependeu do voto no Bolsonaro, na medida em que o governo dele é uma tragédia, eu vou tentar atraí-los para o meu lado. O que aconteceu? Bem, essa estratégia, ela não é boba, vamos dizer assim, né? Poderia até ter dado certo, mas ela não deu. E assim, já é muito claro, há muitos meses que ela não deu. E houve um momento, né, durante as pesquisas eleitorais, que isso ficou absolutamente evidente, que foi quando o Sérgio Moro se postulou como pré-candidato à presidência da República. Ele, de cara, já foi até ali mais ou menos 10% dos votos. E a imprensa, né, fanática por um bolsonarismo sem o Bolsonaro, que o Sérgio Moro representaria tão bem, né, então eles precisariam de todo, vamos dizer assim, o ataque contra os direitos dos trabalhadores, política econômica neoliberal, sabe, que sacrificasse o país da mesma maneira que o Bolsonaro e Paulo Guedes sacrificam, porém sem esses aspectos mais toscos, né, do bolsonarismo, né, esse negócio que não sabe, aquele sujeito que cospe, que fala contra a vacina, que ataca homossexuais, ou seja, eles queriam o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Então eles ficaram desesperados ao longo de todo esse tempo, né, querendo, e o Sérgio Moro era, vamos dizer assim, a figura que mais os encantava, né. Muito bem, mas acontece que quando você joga luz em certos personagens, aí você vê o tamanho efetivo deles, né. E quando o Sérgio Moro se propôs a ser candidato, quando ele foi sendo exposto, quando ele foi dando entrevistas, quando ele foi falando suas ideias do país, enfim, ele foi se mostrando um personagem absolutamente raso, absolutamente superficial. Você vê que aquilo ali não tinha nada. Aquilo ali era, sabe, era uma criação da Globo. Era um sujeito muito, mas muito fraco, muito raso, muito superficial. É um sujeito que quando fala, ele drena a sua energia, né? Uma coisa ridícula. Então, essa candidatura foi miando, né? Ela foi um balão de ensaio que foi, sabe, perdendo o ar. E, quando aconteceu isso, o Sérgio Moro acabou, por conta até da falta de apoio político, retirando a candidatura, depois ainda se enrolou todo, mentiu dizendo que morava em São Paulo, inventou lá um domicílio eleitoral, acabou se embananando todo, teve que voltar para Paraná, e aí, enfim, mudou de partido, foi uma coisa ridícula, de um personagem ridículo. O fato é que ele saiu da campanha presidencial. Muito bem. Nesse momento, então, era o momento do Ciro. Porque os votos do Sérgio Moro poderiam então migrar, e se a estratégia do Ciro Gomes tivesse sido bem sucedida, era justamente esse momento que ele teria, sabe, um upgrade, né, que ele cresceria nas pesquisas. O que aconteceu? Nada. E os eleitores do Moro, na sua maior parte, eles retornaram ao Bolsonaro, alguns ainda foram para outros candidatos, para o próprio Ciro um pouquinho, para o próprio Lula um pouquinho, mas o fato é, o Ciro não cresceu, ou seja, ele não conseguiu se viabilizar por aquelas pessoas que estavam desagradadas do bolsonarismo. Até porque é fato, né? O Bolsonaro ele mantém o seu gado com raiva, né? Mantém seu gado atiçado, né? Ele mantém seu gado, sabe, mobilizado. Então, assim, é difícil desmobilizar essa claque. Mas tem aqueles que votaram no Bolsonaro, que não são fanáticos, o Ciro Gomes queria atraí-los, e a candidatura do Moro e depois a sua desistência, elas, vamos dizer assim, conseguem evidenciar que a estratégia eleitoral do Ciro Gomes foi completamente malograda. A única coisa que ele pode conseguir na campanha de 2022 é, vamos dizer assim, fazer acontecer um segundo turno, né? Que seria extremamente lesivo para o Brasil e para a esquerda. Então, todo esse discurso caluniador, virulento, antipetista até a medula se mostrou um fracasso. E pior, o Ciro Gomes
põe a responsabilidade pela existência do bolsonarismo nas costas do PT, quando na verdade o bolsonarismo é fruto justamente do antipetismo ao qual o Ciro Gomes hoje anda de braços dados. Esse discurso antipolítico, esse discurso fariseu, esse discurso udenista, e olha a ironia da história. O próprio Ciro Gomes, ao longo de décadas, ele denunciava o discurso udenista do PT e depois do PSOL, né, dizendo o seguinte: ó, todos os outros são sujos, só eu sou limpo. Ele falou: isso não é correto, isso não é ético, e isso esvazia a política do seu elemento, que é o debate das condições socioeconômicas, etc. Resultado, hoje o Ciro Gomes adota a mesma estratégia udenista. Então quando o PT fazia, estava errado. Quando ele faz, não está errado não? Como é que é? Que coerência política é essa? Esse discurso antipetista, ele distorce a realidade, ele manipula os fatos, e ele torna, eu reitero, o Ciro Gomes, infelizmente, ele torna o Ciro Gomes um personagem infame. E o pior, ele fica exposto a contradições ridículas. Eu vou dar um exemplo que acho que todo mundo aqui que está acompanhando esse vídeo deve conhecer. O Ciro Gomes foi o objeto do programa Greg News, né, em certa oportunidade. E o que aconteceu? Nesse programa do Greg News, que aliás depois teve consequências, vamos dizer assim, nossa mãe, ridículas, né? Porque o Ciro Gomes foi fazer uma resposta, fez uma série de calúnias, o Gregório do Vivier aceitou conversar com ele, né? Jantou o Ciro Gomes, eu assisti mais ou menos 1 hora dessa conversa, que estava assim horrível, ridículo, né? Mas o Ciro Gomes estava sendo jantado pelo Gregório do Vivier, enfim. Mas nesse programa do Greg News, ele mostrou uma coisa muito interessante. Enquanto governador, o Ciro Gomes construiu uma estrada que atendia o Beach Park, que é um grande parque lá do Ceará. Muito bem. E depois o Ciro Gomes foi trabalhar nesse Beach Park, né? Foi um gerente lá e tinha um salário vultuoso por conta disso. Você pode dizer, olha, isso não é necessariamente corrupção. Muito bem, até concordo, não necessariamente isso é corrupção. Mas vamos pensar, se fosse para utilizar a régua moral que o Ciro Gomes utiliza hoje contra o PT, ele diria o que sobre esse mesmo caso? Se fosse o Lula que tivesse feito exatamente a mesma coisa, o Ciro Gomes diria o quê? Que isso seria o quê? É muito óbvia a resposta. Então, assim, a régua moral que ele utiliza com os outros, ele não está utilizando consigo mesmo. Percebe que a contradição ela é muito aviltante, ela é muito exposta, vamos dizer assim, ela é incontornável? É isso que se dá quando você entra no udenismo, né? Você está num buraco sem fundo. Ademais, um aspecto que é muito equivocado no Ciro Gomes e nos ciromínios em geral é julgar o seguinte, que só eles têm um projeto, né? Então, assim, eles acham que quando o PT esteve no poder não havia um projeto exposto, não havia um projeto sendo aplicado. Eu acho isso muito equivocado. Porque vamos fazer assim um balanço aqui daquilo que foi criado no governo do PT. O SAMU, Luz para Todos, mais de 1 milhão de cisternas distribuídas no Nordeste, o FIES, Pronatec, ProUni, Farmácia Popular, Programa Minha Casa Minha Vida, Ciências Sem Fronteiras, né? A maior parte da construção das ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, que aliás o próprio Ciro Gomes trabalhou, né, enquanto executivo da CSN. 88% da transposição do São Francisco foi feita nos governos do PT e o Ciro Gomes participou durante o primeiro mandato do governo Lula. Houve o aumento do salário mínimo acima da inflação, isso é uma política de Estado. Houve a esterilização da dívida externa brasileira, que foi um problema que acompanhou o Brasil por décadas, né? Muito ao contrário, hoje o Brasil é um credor, o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais, que fazem um colchão estritamente necessário contra qualquer tipo de crise na balança de pagamentos, contra qualquer crise externa. O Brasil exerceu uma política externa altiva e soberana, né? Houve a criação dos BRICS, houve a criação da Unasul, etc, etc. E o Brasil passou a ser um grande player, né? Muito respeitado, muito considerado. Isso se dava pela forma como Lula tratava as coisas, né? Uma forma com que ele se posicionava no campo internacional, né? Houve, e isso também é parte de um projeto nacional, investimentos maciços na Petrobras. A Petrobras investiu para caramba, né? Construiu uma refinaria, havia décadas que isso não acontecia, a indústria nacional foi toda reconstruída, havia muitos estaleiros trabalhando, muitas plataformas sendo construídas aqui no Brasil. Essa quantidade enorme de investimentos culminou na descoberta do pré-sal. E é bom destacar, né, onde a Petrobras encontrou o pré-sal, a Shell, anos antes, ela havia perfurado o mesmo local e não encontrou. A Petrobras foi lá com seu corpo técnico extremamente qualificado e encontrou o petróleo lá. Então, assim, isso foi consequência dos investimentos que eram oriundos de um projeto nacional de desenvolvimento, apesar dos ciromínios ignorarem isso. Houve a modernização da frota de submarinos e caças, houve a construção de várias hidrelétricas, né, a mais famosa é Belo Monte, mas também houve as duas lá do Rio Madeira, né, que são a de Giral e de Santo Antônio, houve também a de Telespires e outras várias mais, inclusive maciços investimentos também no campo eólico, ou seja, todas as matrizes energéticas limpas. Houve uma diminuição de desmatamento, no final, em 79% em relação ao período anterior, um número muito expressivo. Houve obras diversas, BRT no Rio de Janeiro, a criação de 18 novas universidades federais e 173 novos campos, que propiciaram que mais que dobrasse o número de estudantes universitários em escolas públicas. Afora ainda houve a criação de mais de 360 novas escolas técnicas. Ou seja, quando você agrega todos esses programas, ainda existem outros mais, não estou lembrando aqui,
vamos combinar, né, Ciro Gomes? Isso é um projeto nacional de desenvolvimento também, né? Aí você pode dizer assim, não, ele é antagônico ao que o Ciro propõe? Não, ele é complementar. Eu acho que se viessem essas políticas públicas agregado ao projeto nacional de desenvolvimento que o Ciro Gomes propõe, com certeza isso seria muito benéfico. Entretanto, você não pode acusar que o PT também não tinha um projeto nacional de desenvolvimento. E digo mais, veja bem que o projeto que o PT aplicou, ele existe, ele é real. Ele existe no mundo palpável, ele não está só num livro, não. É porque aqui você pode escrever qualquer coisa. Percebe? Então, entre esses dois, qual que é mais palpável? Entre esses dois, vamos dizer assim, qual que é mais nobre? Com certeza aquele que o PT, porque isso existe. Quando eu falo que 3 milhões de casas foram construídas no Minha Casa Minha Vida, isso é um número concreto, isso é um número real, tem gente morando lá. Não é só uma ideia. Com toda a importância que as ideias têm, evidentemente, né? Você percebe a ironia da história? O Ciro Gomes acusa o PT de não ter tido um projeto, sendo que ele existe no mundo real, e o do Ciro só no mundo das ideias. Olha, meus queridos, vamos combinar, né? Então, assim, para fazer um balanço, eu reitero os elogios que eu fiz no início do vídeo. O Ciro Gomes é um personagem extremamente qualificado, ele está disposto a comprar brigas que devem ser compradas, ele toca no dedo da ferida do imperialismo, ele toca no dedo da ferida do rentismo também. Muitas vezes ele faz bem, e muitas vezes ele é o único personagem do debate político brasileiro que está disposto a comprar certas brigas que deveriam ser compradas por muitas outras pessoas. Parece que ele fica meio sozinho, defendendo o que todos deveriam estar defendendo. Entretanto, é fato que politicamente ele se perdeu por completo desde 2018. Então, assim, é fato que ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Se ele tivesse aceitado a proposta que o PT fez em 2018 de ter sido vice do Lula e tal, e depois ter sido cabeça de chapa com o Haddad como vice, ninguém sabe se isso teria dado certo. Mas vamos dizer assim, a gente sabe que não deu certo aquilo que foi feito. A escolha que ele fez, né, de não ter aceitado, de ter ido sozinho, ter tido Cátia Abreu como vice, essa escolha fracassou. E com isso, ele perdeu, a esquerda perdeu e o Brasil perdeu. Talvez centenas de milhares de vidas tivessem sido preservadas, talvez o Brasil estivesse em outra situação e não nessa condição estraçalhada que está com Bolsonaro no poder. Então assim, a gente não sabe o que teria acontecido. A gente sabe o que aconteceu. E o que aconteceu foi que a escolha que ele fez foi errada. Foi errada antes, é errada hoje. E mesmo, aliás, que ele tivesse perdido, né, poderia ter, vamos dizer assim, ele poderia ter conquistado uma posição de hoje ser o vice do Lula. E não esse cavalo de Troia que é o Alckmin. E assim, o Ciro Gomes de 2022, ele é pior em todos os aspectos do que o Ciro Gomes de 2018. De lá pra cá, infelizmente, ele só andou pra trás. Ele construiu a sua própria derrocada, sabe? Ele deu um tiro no próprio pé. Não foi ninguém, não foi PT, foi ele, sozinho. A responsabilidade é integral dele mesmo. O que é, eu reitero, uma grande pena e um grande desperdício. Esse é o resumo. O Ciro Gomes é um desperdício. Custa muito no ambiente infecto da política brasileira que se engendre um personagem tão qualificado, tão estudado, tão preparado. E ele, infelizmente, se desperdiça. Então, assim, o livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, ele tem boas ideias, é um bom projeto, vamos dizer assim, abstrai um pouco ali da política, né? Vamos dizer assim, que quando você vai ao mundo real, você tem contradições, você sabe, quando você chega ali não é tudo que você gostaria de fazer que você consegue. Então, assim, isso tem uma visão um pouquinho alienada da política, é verdade. Esse livro, vamos dizer assim, parece uma coisa um pouco idealista, né? Um pouco assim, não, eu vou fazer, e você sabe que no mundo real as dificuldades são enormes, basta saber que o Ciro Gomes não consegue sequer ter um partido para acompanhá-lo, ele não conseguiu ter um partido, não conseguiu ter um vice de outro partido. Quer dizer, ele não consegue politicamente se arejar, ele não consegue politicamente desempenhar o seu papel. E assim, se o comportamento do Ciro continuar dessa forma, né, que é hoje, eu gravo esse vídeo em 2022, é fato que ele mesmo nunca conseguirá implementar essas ideias. Muito ao contrário. Pode até outra pessoa comprar esse projeto político e tentar aplicá-lo, porque ele mesmo, ele dinamita os meios necessários para que possa aplicar as suas boas ideias, o que é uma grande pena. E por fim, já que eu tive que regravar aqui o finalzinho do vídeo, porque acabou ocorrendo um problema na gravação, há uma coisa que até o Leandro Conde destaca no livro Introdução ao Fascismo, eu vou deixar aqui nos cards, porque que eu acabei não falando no meio do vídeo. Porque o Ciro Gomes, quando ele tenta dissociar o capital financeiro do capital industrial, é uma coisa, vamos dizer assim, analiticamente equivocada. Porque o capital financeiro, ele é a mescla do capital industrial com o capital bancário. Essa é a definição analítica de capital financeiro. A mescla do capital industrial com o capital bancário. Você querer tirar do capital financeiro o capital industrial, como o Ciro Gomes tenta fazer, é uma coisa, sabe, absolutamente contraditória, absolutamente paradoxal. O capital financeiro já existe, e desde sempre existe, mesclado com o capital industrial. Mas, naturalmente, tudo que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro, Projeto Nacional, O Dever da Esperança? Concordou com a visão que eu expus aqui? Discordou? Tem pontos que concordou, pontos que discordou? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!